Então é com muito prazer que eu estou aqui mediando essa mesa. Eu não queria falar mais sobre o vídeo, eu queria falar com os poetas que estão aqui. Um prazer muito grande rever Eduardo e Fátima. Muito bom. O Wilson, a gente está sempre fazendo parcerias. O Wilson que é médico, poeta, cineasta, outras coisas mais. Pai, marido e outras coisas mais. Todos são muito facetados aqui. E a gente está aqui em leituras geracionais, falando sobre o movimento dos escritores independentes, ficou conhecido como a geração 80. E, ao mesmo tempo, essa geração 80 ficou conhecida por alguns como geração perdida, por conta do contexto histórico e político da época. E aí eu queria que quem se habilita, quem quiser começar, pode começar, para falar justamente sobre esse dilema de ser ou não uma geração, de ser ou não um movimento, e de estar inserido nessa geração perdida, e por que perdida, e se de fato perdida, ou será que foi um achado? Jorge Lopes, eu quero falar o seguinte. Aqui um registro do movimento de escritores independentes, um livro escrito por Luiz Pinhara. Tem o primeiro registro aqui da publicação. Ajeita o microfone para o Jorge. Pode tirar depois, se quiser assim. Muito legal. A primeira publicação aqui do registro dos escritores independentes desse livro é em 1981. Vira Transparência de Espinhara. Eu quero dizer que em 1980 eu não conhecia ninguém aqui. E eu já tinha publicado um livretinho antes de conhecer todo mundo e não tinha nada dessas coisas. Eu já vivia na rua vendendo antes de conhecer Eduardo, conhecer esse pessoal todo. Queria fazer esse registro, que eu fiz um livro chamado Poema em Transe, e publiquei. Eu trabalhava numa firma, larguei a firma, fui viver na boemia com poesia, e fui para a rua vender. Antes de conhecer todo mundo, antes de haver essa efervescência toda, eu já estava na rua, divulgando meu trabalho. Depois eu vim conhecer esse pessoal todo. Eu fiquei meio esquecido e tal, e publiquei depois o Balai de Gato, que lançou muita gente importante, como Eric Suluna e outras pessoas. Balai de Gato, que foi até o número 12, que aqui Fátima trouxe um dos exemplares, que está aqui presente. A importância do meu trabalho aqui em Recife, como divulgador da poesia. Não só divulguei poesia, não. Eu divulguei músicos, artistas plásticos, com o meu trabalho, Balai de Gato. Eu tenho um orgulho muito grande disso. E tenho uma arrogância muito grande, tenho uma vaidade muito grande disso, porque eu fui uma pessoa que fiz tudo isso. E sei que hoje ninguém lembra de mim e tal. Eu vivo lá no Cordeiro, lá no meu bairro, sabe? Mas eu sei que hoje eu tinha espaço e tal. Eu quero lembrar de fazer uma homenagem aqui também a Antônio Carrilho, o nosso amigo Antônio Carrilho, diretor do filme Poeta Urbano, que trouxe à tona a história do movimento independente. Fez uma ficção e a coisa mais importante que fez foi o Antônio Carrilho. Ele trouxe à tona o movimento independente, tanto na ficção como no documentário. Ele mostrou os poetas e mostrou como pode viver na rua, como até hoje eu vivo na rua vendendo o meu trabalho. Coisa que muitos poetas da minha geração não faziam isso, não, entendeu? Mesmo os independentes não faziam, muitos não faziam. E eu comecei fazendo isso. Criei muita coisa e eu tenho muito orgulho disso. Primeiro eu queria dizer da emoção, né, de estar aqui em Recife novamente e de estar principalmente acompanhado aqui dos meus grandes amigos da geração de 80, e Cida está aí, o Sérgio, né, e muitos outros que estão aí na plenária. Dizer que eu estou afastado de Recife já há aproximadamente 27 anos, né? E tenho, nesses 27 anos, procurado acompanhar, né, a movimentação da literatura aqui no estado de Pernambuco. Efetivamente, eu não considero, não posso considerar que uma geração que retomou essa coisa tão tradicional do Nordeste, que é a poesia, a oralidade, né, que ela possa ser considerada como uma geração perdida, né? Uma geração que foi às ruas para exigir o processo de redemocratização do país, não pode ser considerada uma geração perdida. Isso é tolice, né? Mas nós sabemos também que nós não estávamos preocupados com isso, né? Acho que a grande questão dos independentes foi exatamente essa, né?
nós não defendíamos ninguém, né? E nem o cânone. O movimento independente era um movimento aberto, né? Era um movimento de rua, era um movimento que pretendia que a literatura fosse para a rua, e isso nós conseguimos fazer, né? O Recife ressuscitou, inclusive, o seu centro, né? Que hoje a gente fica até triste, né, de andar ali no centro, mas nós ressuscitamos aquelas ruas, né? A Avenida Guararapes, a Rua 7, né? A Rua do Riachuelo, né? E muitas outras, né? Em Olinda, né? Eu acho que esse era o papel que nós tínhamos que cumprir, e cumprimos, né? E como apareceu muito bem ali quando Cida coloca, né, que isso é uma tendência natural, né? Ou a gente vai se acaretando, né? Se a coisa vai ficando, a gente vai se acaretando. Acho que o movimento se diluiu exatamente de uma forma normal, natural. As pessoas foram correndo também atrás de suas vidas, né? Eu fui embora para Rondônia, né? Atuo hoje na universidade lá, né? E acompanho essa movimentação da literatura dentro da universidade, com a juventude que está chegando aí, né? Que quem muda o rumo de alguma coisa é a juventude, né? Não somos nós que vamos estar mudando mais nada, né? A juventude é quem tem esse fôlego. E naquela época, graças a Deus, nós não só tínhamos o fôlego, mas tínhamos também uma convivência com algumas pessoas extraordinárias, né? Eu quero lembrar aqui, porque eu estou acompanhado delas, né, aqui dentro da minha sacolinha, né? O Raimundo, né, que esteve com a gente, né? O Ângelo Monteiro, né, uma figura extraordinária, né, um livre pensador, né, um poeta extraordinário, o Alberto da Cunha Mello, né, que nos apoiou, o Pedro Américo, né, o César Leal, que chegou a escrever alguns textos sobre a gente também, né? Então, acho que a gente tem uma gratidão com várias pessoas, né, que abriram também espaço, uma marretada, e que a gente foi ocupando, né, aos poucos. E acho muito interessante o que eu vi ontem aqui, né? Existe um pessoal que está novamente mexendo com isso, fazendo recital e colocando na rua de novo, né? Acho que o nosso papel foi esse, né? E a questão da qualidade, para mim, está muito claro, né? Até porque eu já vi, inclusive, alguns trabalhos escritos sobre alguns dos escritores independentes, então eu acho que isso a tendência natural. Não tenho nenhuma dúvida de que fazíamos um trabalho de qualidade, né? E talvez não seja, né, a qualidade que se esperava, como temos aí na geração 65, ou no chamado pessoal do modernismo de 45, né? Mas é uma geração que chegou e que ficou, né? Não vejo como, né, se rotular uma geração dessa como uma geração perdida. Muito bem. Fátima, eu vi que você trouxe ali, inclusive, para sortear depois entre os presentes. Não sei como é que a gente vai fazer esse sorteio, né? Mas, de repente, com algum aniversariante, alguma coisa assim. Um poema seu, que é uma desconstrução da linguagem. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência dentro do movimento de escritores independentes, a leitura que você faz do movimento, e que você ainda continua produzindo, e que ainda tem um quê de independente, de alternativo, né, dentro do que você continua fazendo. Bem, boa tarde, gente. Eu estou vendo ali vários amigos. O Sérgio Lima Silva está ali atrás, que é o meu companheiro desde sempre, né, na literatura. Inclusive, eu estou aqui com um jornalzinho que, antes de começar com o pessoal, com Cida, com o Eduardo, com o Chico, com o Hector, né, com o Wilson Freire, com todo esse pessoal, a gente começou um trabalho com o Sérgio, que era um jornalzinho que a gente fez, Agora Nós. Era um jornalzinho alternativo na época também. Aí participou o Sérgio, o Samuel Santos, o Geni Vieira e vários, o Zizo, que hoje em dia o pessoal fez um filme com ele. Quer dizer, a gente já começou na época, sabe, nos anos de 80 a fazer isso. Depois a gente conheceu o Eduardo, o Chico, o Cida, Hector, e aí a gente foi se unindo. Mas eu vejo assim, eu também concordo com o Eduardo, eu acho que nada foi perdido, sabe? Eu acho que a gente estava num momento político, né, apropriado, de repente a gente foi às ruas, a gente batalhou, a gente reclamou, a gente xingou, certo? A gente
declamou versos. Então a gente conquistou um espaço naquele período, né, que era uma coisa assim, a gente estava saindo de uma ditadura, saindo de uma repressão, e aqueles poemas políticos que a gente tinha naquele momento, que escrevia, eu particularmente gostava muito dessa linha, né, foram importantes, porque a gente foi amadurecendo, né, aquele momento político. Tá entendendo? Então eu não acredito nem nessa coisa de movimento perdido, movimento achado, eu não acho nada disso, sabe? Eu acho que foi o pessoal indo nas ruas, assim como o cara pintada, que foi um movimento importante, os caras pintadas, que foram assim, um movimento político importante, foi preciso aquilo naquele momento, né? E a gente também, nós todos éramos universitários, estávamos entrando na universidade naquele momento, e a gente usou como veículo de contestação a poesia, né? Bom, se era de qualidade ou não vem ao caso, né? Isso aí é também outra função que, como o Eduardo falou, a função dos críticos, a função do público, não é nossa. E eu continuei assim como todos nós, né? Cida, Eduardo, o próprio Chico e os outros também continuaram suas vidas, né? Tá aí o Wilson, que é médico hoje em dia, Eduardo, que é professor, Cida, que é advogada, eu que sou delegada de polícia. Quer dizer, a gente continuou a nossa vida, né? A gente continuou fazendo as nossas coisas particulares, nossa vida, que a gente também tinha que ganhar o nosso pão, mas a gente sempre estamos fazendo alguma coisa no mundo da poesia e da arte, né? Eu mesma sempre vou para todo lançamento dos meus amigos. Quem me convidar, eu vou, né? Para lançamento de livro, para recital, para qualquer movimento que tenha arte no meio, certo? Eu continuo escrevendo, continuo produzindo. Estou fazendo agora uma mistura de poema com pintura, certo? É uma desconstrução, reconstrução, porque eu tiro... aproveito textos de jornais, de livros, de revistas velhas, e aí junto numa tela com a pintura, né, como tem ali no cantinho, que eu vou sortear para alguém, não sei como é que eu vou fazer para fazer esse sorteio, e aí eu continuo fazendo, quer dizer, estou pintando, escrevendo, fazendo sempre alguma coisa, paralelo à minha vida particular, tá bom? Wilson, como é que você vê, assim, o movimento? Como é que você olha para ele? Você olha com saudosismo? Você olha com satisfação? Você olha com orgulho? Nenhuma dessas coisas? Nenhuma dessas opções? Nenhuma da resposta que é o seguinte, primeiro assim, fiquei muito emocionado com o vídeo, né? Emocionei muito mesmo, dei uma chorada ali, uma cafungada, né? Assim, um vídeo bonito, você pegou na veia mesmo, e eu tive a honra e a sorte de participar desse vídeo com você junto, né, dele. E você editou muito bem, tá de parabéns pelo bonito trabalho que você fez. Não tenha vergonha não, bota ele na rua. E... Ouviu, Virgínia, né? Tá ali, ela, minha companheira. Fique de pé, Virgínia, para o povo lhe ver, por favor. Virgínia, parabéns. Se quiser aumentar ele, aumente e aumente. E assim, se quiser aumentar, né? E conte comigo mais uma vez, né? Se quiser. O movimento, eu começo falando sobre um poema aqui, que é de um artigo publicado em 2000 por Schneider Carpegiani, que ele começa com um poeminha um verso de Chico Espinhara. Acho que é de Chico Espinhara, não está citado, mas eu acho que é dele. Vivíamos no intestino do Recife, e o Capibaribe era um prato de sonhos, onde digeríamos versos. Cida Pedrosa. Cida Pedrosa. Eu sei. Ele botou entre aspas, mas não citou quem era. Quer dizer, esse era os poetas que viviam. Nós vivíamos realmente no intestino do Recife. E o Capibaribe era um prato de sonhos, onde digeríamos versos. Isso diz mais ou menos qual era a cara do movimento, né? Depois, outro grande poeta, esse grande mesmo, um dos maiores poetas do Brasil, que o Brasil ainda vai estudar muito, que é Alberto da Cunha Mello, que está começando a ser redescoberto agora, depois da morte dele. Ele dizia sobre o movimento que uma coisa os poetas independentes de Pernambuco poderiam estar certos: começaram a incomodar muita gente,
A tradição de clientelismo da literatura do Estado não perdoa esse punhado de jovens que dão o seu recado pelas ruas do Recife, recitando seus poemas, vendendo seus livros, arengando, amando, vivendo. A falta de críticos literários abre um vácuo onde a má vontade ocupa o lugar da análise, do estudo da produção desses jovens, na maioria pobres, crescendo nos anos nojentos da ditadura militar. Né? Isso, Alberto Cunha Mello, com toda da altura do seu talento, da sua poesia, né? E depois, no artigo de Marcílio Medeiros, que ele diz: e Fátima, onde anda? Bonito bonito esse artigo que ele fala. E Fátima diz assim, né? Ela diz: nossa geração não se contentava apenas em escrever. Não esperávamos as oportunidades surgirem. Um traço comum é que criávamos os meios de mostrar nosso trabalho. Outros podem ter feito isso, mas, no nosso caso, a opção foi radical. Daí a alcunha de independentes. Nesse sentido, ter sido bem utilizada uma independência que se expressou também não pelo atrelamento aos círculos viciados do patrimonialismo literário. Ninguém nos segurou. E aí ele cita um poema dela chamado Detetização, que é inclusive o nome de um livro, né, dela. Esse livrinho aí muito bacana, que eu acho que ele também diz qual era a cara desse movimento. Talvez ela, quando ela fez isso, ela não estivesse nem pensando na síntese que ela fez do movimento. Né? Ele diz assim: hoje não haverá fantasmas, nem assombrações. Todas as portas serão abertas. Todas as gavetas de medo terão seus segredos desvendados. Não haverá torturas caladas, que não deem o seu berro, e nas casas tudo ficará posto. Há uma claridade divina para a dedetização. Então, eu acho que foi aí, né? O que o movimento saía, ele gritava e queria fazer essas coisas todas, né? Bom, mas aí eu vou passar adiante, depois eu volto a falar. Tem umas coisas que eu quero falar de Chico Espinharo, tem umas coisas interessantes aqui. Mas eu acho o seguinte, que o movimento não foi um movimento perdido, eu acho, né? Como o próprio Eduardo Martins falou aqui, quem fez história não se perde, né? A gente saiu. Um momento ainda muito difícil, porque nessa época ainda se torturava gente, desaparecia gente aqui. Quem se lembra do caso de Cajá, que era um estudante da época que foi torturado, né? Que foi nessa época que ele passou não sei quantos dias preso, apanhou e não sei o quê. Era um momento muito difícil ainda. E a gente saía na rua, esse tipo de coisa. E tem um fato que eu sempre gosto de relatar quando eu falo disso, talvez alguns se lembrem desse tipo de coisa. Quando a gente se reunia ali na Relê, na livraria Relê, ali na Zé de Alencar. De Pedramento. De repente chegou um cara lá, que era estranho, que a gente se reuniu um grupo. Marcelo Mário de Mello tinha acabado de sair da prisão. Aquela menina Celeste também tinha acabado de sair. E esse pessoal saía diretamente da cadeia e ia para lá juntar-se com a gente. Né? Marcelinha estava sem uns dentes, tinha umas porradas lá na cadeia, estava lá com a gente. Então, era um movimento que era visado ainda pelo aparelho repressor. E chegou um cara lá que entrou lá no movimento e começou um cara estranho e tal, esse tipo de coisa. E a gente começou a dizer: esse bicho aí é dedo duro, esse cara está aqui para esse tipo de coisa, né? E lá pelas tantas, o Manuel, que era sócio, o nome dele, que era sócio do Pedramento, né? Chamou o cara e disse: bicho, qual é a tua? O que é que tu quer fazer aqui no meio da gente? Né? Aí foi que ele abriu o jogo. Ele disse: realmente eu sou um cara que fui mandado aqui para ficar acompanhando esses caras que saíram agora da cadeia, não sei o que, coisa desse tipo. E aí, olha, se você quiser fazer verso aqui, faça com a gente. Agora, ninguém tem medo do que está acontecendo aqui. Tanto que a pessoa foi presa, saiu da cadeia, deu rela, um sermão na frente de todo mundo com ele. E aí o cara frequentou mais de 2 dias e depois desapareceu. Então era um movimento perigoso também de se conviver na época ainda. Né? Porque sempre tinha aquele medo do retrocesso. Tinha seus riscos, né? De ser preso, levar umas porradas, depois ou desaparecer.
enfim. E, então, um movimento que fez isso, que pediu liberdade, que foi para a rua, que deu sua cara, que fez tudo isso aqui, não pode ser perdido. Né? Quanto à questão do que eu sinto de saudosismo, eu sinto saudosismo, que era uma pessoa muito boa de se conviver. Né? Era um momento que a gente passou uma porrada de tempo sem poder falar, de repente a gente se reuniu e viu que a gente junto ir para a rua e vice-versa era interessante, né? Era bacana. Fazia as pessoas gostarem da gente também. E financeiramente também foi interessante para mim, porque como eu era um estudante que não tinha grana, esse tipo de coisa, eu sobrevivi com o meu livro vendendo. Né? Um livrinho que eu publiquei, primeiro foi um livrinho chamado Torquema e Morena, foi um mimeógrafo ainda com Pedro Américo. E depois esse livrinho aqui chamado O Espaço de Ausência, esse livro aqui foi meu ganha-pão durante muitos anos. Né? E eu vendi mais de 2.000 livros desse aqui. Tem 2 edições desse livro. E era muito bacana, porque você pegar um livro desse assim, e vender, e almoçar com aquilo ali, depois jantar com aquilo ali, isso era muito importante. Né? Isso é muito importante. Quer dizer, daí o tremendo respeito que eu tenho pelo movimento e pela literatura ainda hoje. Né? Essa questão da questão de ter sido, para mim, além de um meio de expressão, um meio de sobrevivência também. Então isso é de extrema importância. E muitos, como Jorge, ainda hoje, que é um militante e vive desse tipo de coisa, continuam fazendo esse tipo de coisa. A literatura, Miró, como vive, outros poetas que vivem exclusivamente daquilo que faz, desse tipo de coisa. E surgiu nessa época, essa militância de ir para a rua, de não ter medo, de entrar nas escolas, nos bares, de ir para as praças, desse tipo de coisa. Né? Então, daí que é importante esse movimento, ainda hoje, no movimento. O movimento se recicla, claro. Depois da gente, vê outras pessoas. E hoje está bonito aí o pessoal na rua, o time de Mariano Bijo, o Nós Pós, né? O menino estão em São Paulo agora, que foi para São Paulo, já fazer carreira em São Paulo, estão lá fazendo sucesso também em São Paulo. E eles têm como referência a nossa estrada. Né? Eles seguiram os seus passos, mas exatamente, viram que a gente começou a fazer esse tipo de coisa, de tirar a poesia do gabinete da rua e botar da biblioteca e botar no meio da rua. Por fim, antes da gente passar para a participação do público, né, que a gente tem um tempo reduzido, dois pontos que eu acho interessante da gente discutir aqui, isso aqui poderia falar. Primeiro, que o movimento ele tinha essa denominação de escritores independentes, mas ele aglutinava também outras formas de expressão artística, né? O próprio poeta Jorge Lopes é também ilustrador, né? Faz as próprias capas dos livros e dos fanzines e tudo mais. E tinha o pessoal de teatro também, de música, que estava... Então, na verdade, era um movimento de artistas independentes, né? Como um todo, assim, de uma forma geral. Eu quero dizer do Balai de Gato, que eu editei durante 10 anos. E esse aqui é a edição mais nova, de 99, o número 12. Foram 13 edições que eu fiz, do 0 ao 12. Eu sempre me preocupei de trazer um desenhista para trabalho, fazer uma festa, fazer uma away, fazer uma festa, trazer um músico, procurar um desenhista que mostrasse seus trabalhos, seus desenhos. E outra coisa também, lá no meu bairro, eu pegava meus amigos, que não tinha nada a ver com escritura, com literatura, com nada, eu juntava todo mundo, vamos vender na praia, dava uma quantidade a cada um, a gente saia para vender, entendeu? Eu sempre me preocupei com o coletivo. Eu sei que tem muita gente aí que é individual demais, está no seu trabalho, mas é só individual. E a minha produção literária sempre foi coletiva. E eu tenho um orgulho disso, de ter divulgado muita gente. No lado coletivo, eu nunca fui, eu sou assim, vaidoso e tal, mas na literatura eu sempre fui coletivo. Mas isso é uma característica dos poetas alternativos, né? Dos poetas que, pela ausência de recursos também, vocês uniam forças para poder fazer uma publicação e aí conhecer alguém que podia fazer a capa. Também, né, do pessoal, né? E não é só flores, não. Eu fico assim, também chateado com alguma coisa, né? Eu sei da importância que eu tive nesse movimento e ninguém está nem aí para mim.
Eu não estou nem aí para o movimento. Eu não estou nem aí para o movimento. Fazer um movimento. Estou movimentando. Fragilão, movimento fragilão. Sobre essa coisa que ela colocou, né, basta dizer que a Romana, né, que também trabalhou muito com a gente no começo, tocava violão, foi quem esteve no primeiro encontro, quando ainda não se chamava nem Movimento Independente, lá em Salvador. Ela esteve com a gente, ela foi inclusive pendurada numa rede, no saguão do ônibus, né, naquele corredor, ela esteve ali com a gente, foi a Salvador e foi a Vitória do Espírito Santo. O Marco Moraes já musicou texto meu, o Thales Ribeiro, quer dizer, já havia uma convivência assim muito grande. Na Praça do Sebo, né, em relação a essa coisa coletiva que o Jorge coloca, né, nós chegamos a lançar 29 livros, né, num grande lançamento, e fizemos inclusive o lançamento da academia, né, de escritores independentes lá. Eu acho que alguns aqui recordam, né? A nossa academia era aquela amarelinha, né? E ficamos pulando ali a amarelinha em cima com os livros, né? E lançamos a nossa academia, enquanto estava havendo um evento na Academia Pernambucana de Letras, né? O azar deles foi que a imprensa terminou cobrindo mais o lançamento da academia e a gente ficou lá jogando a amarelinha com os livros, né? E recitando poesia, né? Bom, essa coisa do coletivo, ela está praticamente estampada, né, nos jornais, nos nanicos, né, os famosos nanicos que o movimento editou. Cheguei a editar, inclusive, junto com o Chico, que era o Lítero Pessimista, né, era um jornal, né, quase natimorto, né? Tudo, minha gente, você não faz ideia. Ela tá... O jornal era tão pessimista que ele quase não existiu, quase morre logo ao nascer, né? Natimorto, né? Então éramos, eu e Chico, né, nós editávamos isso, tínhamos vários jornais, né, o Poemar, o Lírica, o Canto, o Americanto, né? O Juarez Corrêa também trabalhou muito com a gente essa coisa das publicações coletivas. Eu acho que o movimento ele não tinha, né, como eu digo assim, ele não tinha uma preferência individual por ninguém, nem estética, né? E nenhuma forma de manifestação artística estava impedida de estar com a gente, né? De fazer parte, de estar ali com a gente. Eu só quero deixar um registro aqui. E o Jorge também fez várias, né, ilustrações de livros, a Charge, né? Ele trabalhou bastante com Charge. Né? Então, Eduardo, eu quero deixar um registro aqui de Espinhara, já que você falou tanto em Espinhara, meu amigo, meu saudoso amigo Espinhara. Eu editei com o Espinhara um livreto chamado Dose Dupla. Sim. E editei também com o Espinhara um jornal de poesia chamado Meretriz. Espinhara foi um companheiro muito chegado meu, muito Espinhara e Luna, né? Quero só deixar esse registro. Eu queria dizer para Jorge, que é meu querido, né? Jorge é um grande amigo meu, que na verdade o movimento nunca foi tão organizado assim. Nós éramos altamente desorganizados. Então, veja bem, a gente não fazia agenda, ninguém tinha e-mail, ninguém tinha celular, ninguém tinha internet, entendeu? Então a gente se encontrava quase que por acaso, tá entendendo? No livro 7, né? E a gente sabia mais ou menos os locais onde as pessoas sempre passavam. Usava telegrama. Né? Não tinha, né? Era telegrama e carta. Né? Telepatia. Era mais telepatia, como minha irmã disse ali. A gente usava mais telepatia, certo? E o Jorge sempre esteve, né, nessas reuniões com a gente. Eu não sei por que ele está tão magoado agora, porque na verdade eu sempre vi o Jorge como, né, dentro do movimento, ele nunca esteve fora. Né? Agora, ele às vezes mora longe, não sei o que, o pessoal reclama muito que ele não tem e-mail, que hoje em dia todo mundo tem que ter e-mail, tem que ter não sei o quê. Não, né, Fábio? Não é hoje não, hoje em dia todo mundo tem celular e tal, naquela época não tinha, né? Pois é, a gente usava a telepatia, né? Sinal de fumaça. Já que a gente falou um pouquinho de Chico Espinhara, Wilson, queria que tu completasse esse primeiro bloco aqui, para a gente partir para a participação das perguntas e tudo mais. Você falou que tinha alguma coisa para acrescentar sobre Chico, não é isso? Eu acho que Eduardo tem muita convivência mais com Chico do que eu. Só que tem uma entrevista com ele aqui também, que eu andei cascavilhando, ele disse uma coisa muito interessante aqui. A primeira coisa que ele falava dessa história do... o pessoal do Xalopa, né? O jornalzinho falava.
Tem uma pergunta que ele faz assim, vou ler 2 coisinhas dele só. Chico era com um pessimismo assim, maravilhoso. Né? Ele detonava todo mundo, brigava com todo mundo. Nunca sorria. Não, e achava todo mundo péssimo. Ele esculhambava com os poetas. Miró, coitado, na mão dele sofria com um corpo de desafundo. Ele dizia, tu não é poeta não, tu é mugangueiro, Miró. Mas era uma figura maravilhosa, né? Então, ele dizia assim, o Charlot pergunta, Ítalo Calvino, referindo-se ao escritor James Perry, dizia ser a boa literatura da América a clandestina, de autores desconhecidos, e só por acaso alguns deles vinham à luz, rompendo o cerco da produção comercial. Calvino disse isso em 1959. É o que ocorre literalmente na literatura marginal, não é mesmo? Aí Chico fala dessa coisa, da questão da divulgação. Né? Eles poderiam citar Poe, Bukowski, Whitman, Augusto, Cruz de Souza, Lima Barreto, Souza André, etc. Mas vamos ficar na atualidade. Veja-se o caso de Alberto da Cunha Mello, que não é um poeta underground. Quanto aos alternativos dos anos 80, alguns, Samuca e Eric Soluna, se estivessem no centro-sul do país, onde besteirinhas são sucesso nacional, certamente estariam consagrados. Acho que o problema é regional e de contato com a grande mídia e com editores de renome, que hoje, no Sul, abraçaram a causa marginal comercialmente, ganhando em espécie e em qualidade. Em Pernambuco, temos outros autores para dar e vender. E depois foi essa questão de falar da qualidade dos poetas também, que ele falou do... Enfim, essa coisa ali que ele... Perguntar se ele era muito chato com essa história das pessoas dizendo que ele era injusto. Os poetas reclamavam com ele, que diziam que ele era injusto com os outros poetas. E ele disse, não sou chato, sou chatíssimo, arrogante e presunçoso naquilo em que tenho certo domínio. Todo mundo quer elogios, então faça por merecê-los. Muitas vezes o poeta Alberto da Cunha Mello rasgou em mesa de bar alguns papéis meus, ao invés de ficar chateado, aborrecido e muito ofendido, eu reconstruía o texto de outra forma, ou às vezes nem reconstruía, jogava ao vento e ao lixeiro. Eu era jovem e aquele gesto de Alberto foi minha melhor aula para a persistência, paciência e elaboração de um escrito. Sou chato, chatíssimo, mas tão chato que todo momento eu quero me livrar de mim mesmo. Quanto a ser injusto nas opiniões emitidas, mais tarde, se conseguirem superar os maus escritos, e se eu ainda estiver vivo, dou a mão à palmatória, e eles poderão dizer, aí, seu filho da puta, são grandes poetas. Eu queria só lembrar uma coisinha de Chico, né? Todo mundo tem uma história de Chico. Eu acho que Eduardo tem uma história muito interessante, que a gente fez um recital no Bar Savoy, né? E lá pelas tantas, tu sabe, lembra dessa história? Pronto, conta aí essa história. De Chico. De tudo. Nós fechamos, né, uma briga no Savoy uma vez lá, né, em cobrança de um concurso que houve, né, e isso era comum, né. Chico também já chegou a se jogar de uma das pontes aqui de Recife, né, e aí foi um estardalhaço, que ele teve que ir corpo de bombeiro para tirar ele lá dentro do rio, que ele ficou atolado na lama, né, o rio estava vazio. Ele não conseguiu suicidar, né? Ele se jogou e ficou atolado, né? E eu e o Ângelo e mais alguns procurando, porque não sabíamos o que tinha acontecido com ele, né? A gente saiu andando, ele ficou um pouco para trás, quando a gente viu, cadê o Chico? E ninguém conseguia achar. Eu digo, não, mas ele estava na ponte com a gente, então quando olhamos ele estava lá embaixo, né? Mas isso eram os presépios mesmo da juventude, né? Eu tenho muita coisa, né? Sim, é que ele não quer contar que nós duas fomos no táxi no atrás dele, dois presos. Fomos ele e mais alguns fomos presos, fomos diabo, né? Chico tem, inclusive, uma grande parte dos textos que ele escreveu naquela época, né? Eu guardei os originais, porque ele perdia a noção numa determinada hora da noite e jogava os poemas fora e atirava no lixo e fazia o diabo, né? Como o poema que o menino recitou aqui, né?
que foi um poema que ele escreveu no Festival de Inverno da Universidade Católica, que nós estávamos lá, e ele se apaixonou por uma moça que ele inventou e disse que o nome da moça era Mônica, e era Mônica, e tinha que ser Mônica, e ele escreveu lá o texto para Mônica, né, que foi o texto que ele recitou aqui antes, né, o Francisco, né, o Xará, recitou, e esse texto, inclusive o original, está lá também guardado, né. Ele chegou a jogar fora, porque, claro, né, a moça nem se chamava Mônica, nem queria nada com ele. Mas ele jogou o poema fora e eu peguei o poema e guardei. Né? E igual a isso teve o Black Sabbath, os fantoches, o original dos fantoches, que está lá também guardado, assim como tem uns poemas de Gigi lá guardado comigo, né, até hoje. Do Raimundo de Moraes, né, tem umas peças raras lá, que ele ia saindo com a gente no primeiro livro, que era o Resto do Fim, né, tem uns poemas dele lá, gente, né, estão lá guardados. E isso era comum, porque havia muita loucura também no meio da gente, né, aquela loucura da adolescência mesmo, né, e a rebeldia, né. Essa rebeldia muitas vezes ultrapassava os limites, né? Você começava a ver todo mundo como inimigo, né? Na verdade, não era tão inimigo assim, né? Começa a ver as outras gerações, né, como inimigas, né? Mas na verdade não era, né? A gente exagerava também, né? Eu penso que Chico se tornou uma figura assim, que caracterizou, né? Que incorporou esse perfil da geração, né? Estou escrevendo agora um trabalho sobre ele lá também, e tenho apresentado nas palestras, nas conferências que faço nas universidades sobre o movimento independente, né? E inclusive já estou começando também a falar sobre esse pessoal mais novo agora, né? O Magum, o Miró, essa turma que está chegando aí agora e fazendo os recitais acontecerem, graças a Deus, né? Que não é tão novo assim, mas que no contexto está surgindo aí para a cidade agora. Eu acho que essa travessia, ou essa coisa que a Fátima coloca, por exemplo, da nossa, do nosso devaneio, né? Eu acho que é meio que pueril mesmo, né? É a fase da adolescência que você vai para tudo ou nada, né? Você está disposto, né, a qualquer coisa para abrir um espaço, um caminho, né, e trilhar aquilo ali, né? Eu acho que nesse aspecto o Chico incorporou, né, essa coisa da agressividade mesmo que o movimento tinha em relação à rua, né? De ser um movimento ativo, né? De não ser aquela coisa de gabinete. Mas o Eduardo falou e não contou a história. É verdade, certo? ele Então, falou. vou contar agora junto com Cida. É o seguinte, houve um concurso no Bar Savoy, né? E o resultado não agradou a Chico, certo? Porque o fantoche Nem a concorria, ninguém, não nem a agradou a ninguém. nós. Não agradou a ninguém, nem a Chico, nem a nós. E todo mundo ficou revoltado com o resultado do concurso, mas só que todo mundo ficou calmo, né? Acontece que Chico tomou umas e outras, e quando foi lá para as tantas, quebrou o bar. Certo? Quebrou o bar, junto com o Eduardo. Quebraram mesa, quebraram copo, subiram em cima de mesa, e o rapaz, que era o dono do bar, era nosso amigo, ficou louco, chamou a polícia, né? Porque os vândalos invadiram o bar dele e quebraram tudo. E o que aconteceu? A polícia chegou, camburão naquela época, né, que a gente morria de medo do camburão, botou Eduardo e Chico dentro e desapareceu. E a Cida e eu pegamos um táxi e saímos atrás do camburão com medo que jogassem Chico no rio junto com o Eduardo. Essa foi a história. Quem foi depois? O dono do bar, viu? Diga-se de passagem, foi lá e retirou a queixa. Joaquim, dono do Savoy. Dono do Savoy. Graças a Deus. Eu acho que a gente podia passar agora para as perguntas, colocações que o público queira fazer. E aí, quem puder ir respondendo, para a gente deixar uma coisa mais dinâmica e descobrir mais coisas sobre o movimento, sobre o trabalho dos poetas. Como é que a gente faz com relação ao microfone? Acho que a pessoa tem que vir até aqui. Boa noite a todos. Eduardo, prazer em vir aqui, Nilson.
É um complemento da fala de Eduardo, de Mariana, sobre a influência do movimento independente em outros setores. Eu tive o privilégio de produzir o primeiro disco LP independente do Brasil, que foi de Thales Ribeiro, chamado Ave Sangria, que era um músico que sistematicamente acompanhava vocês. Ave Brejeira. Viu? E na sequência produziu. Não, primeiro foi o Nordeste, depois Ave Brejeira, né? Que tem foi baseado numa música, inclusive assim. O processo de produção foi todo independente. Como não havia dinheiro, a gente vendia uma quantidade de CDs, e depois, de LP, e depois que o LP ficasse pronto, nós levaríamos o LP a quem comprou. Então levantamos fundo para produzir aquele LP com uma venda antecipada. O segundo já tivemos patrocínio. E o mecanismo de venda foi o mesmo dos poemas de Wilson. Porta a porta, mão a mão, na livraria na Síntese Livro 7 e na loja de disco Alegre Cantante de Joaquim, irmão de Pedro Américo. Fora disso, íamos onde tinha um show, alguém vendia os discos na porta. E fora a questão da produção de música independente, que na sequência outros artistas ousaram lançar seus discos fora de suas editoras, surgiu o movimento também de curtas independentes. E aí isso começou em Olinda, no Luiz Freire. Também tudo inspirado no movimento da poesia independente. E daqui a pouco você tinha um festival de curta em Olinda, que foi, digamos, como o alicerce do CinePR, aquele festival de curta, que lembra, não sei se quem mora em Olinda lembra, que tinha o Cine Bajado, um cinema pequenino que funcionava no que é hoje, no Centro de Arte Popular, que na época funcionava as noites olindenses. Então tinha o Cine Bajado. E esse Cine Bajado foi sede desse movimento de curtas independentes produzido em Olinda e Recife. Mas era um espaço para se exibir. No momento em que a ditadura tirou os curtas que passavam antes dos filmes. Você lembra que era obrigado, antes da ditadura, antes de cada filme longa, se passavam os curtas nacionais. A ditadura tirou, porque normalmente esses curtas eram questionamentos, polemizavam situações. E o Cine Bajado abriu esse espaço. E a produção também seguiu o mesmo mecanismo do movimento de poesia independente. Você tinha uma câmara, conseguia uma câmera, tinha uma boa ideia e fazia o seu curta. E exibia onde? No Cine Bajado. Antes das produções formais, que eram exibidas no horário convencional de 8 da noite e de 5 da tarde. Sempre tinha um curta pernambucano antes. Era só esse complemento. Prazer revê-los todos. Continua aberto. Quero perguntar. Então, boa tarde a todos e todas. Eu queria também fazer um complemento. Então, eu faço parte de um grupo de teatro de rua chamado Loucos e Oprimidos da Maciel, que talvez alguns de vocês conheçam, Cida. E a gente trabalha com os poetas ditos marginais, independentes, novos, undergrounds, como até colocado aí por Shakespeare, né? E aí queria dizer que justamente a pergunta e a discussão que foi feita na mesa, né? O que é que, se foi uma geração perdida, o que é que contribui para a contemporaneidade, para a atualidade, o diálogo com as outras linguagens. Eu acho que vocês fizeram isso naquele momento e esse diálogo com essas outras linguagens existe até hoje, né? Tá aí o grupo da gente, é um grupo que tem 5 anos de existência. A gente tem um primeiro trabalho que chama Do Moço e do Bêbado Luna, que é a obra de Luna, né? A gente fala um pouquinho da vida de Luna, ilustrado pelas poesias, pelos poemas de Luna, a partir do livro Do Moço e do Bêbado. A gente tem um segundo trabalho que chama Polo Marginal, que é a obra poética de Marco Polo, com as músicas da Ave Sangria. E a gente está na luta, e aí vim mostrar a cara, até porque vocês vão, espero que sim, eu vou tá perreando vocês mais na frente, eu e Carlos Salles, porque a proposta da gente, do nosso terceiro trabalho, a gente começou despretensiosamente, né, porque, enfim, tinha
Salles tinha um contato com Luna e a gente do grupo, cada um também tinha um contato com a obra de alguns de vocês, enfim. E aí a gente viu a importância, né, que essa geração tem para a poesia pernambucana, e achamos que não era fundamental, não valia a pena só levar para a cena esses poetas, enfim, e essa obra, mas valia a pena sim estudar esses movimentos, né? E a influência que esse movimento traz para a contemporaneidade. Então a gente está na luta aí do nosso terceiro trabalho, e o nosso terceiro trabalho é um projeto de pesquisa justamente do movimento de escritores independentes, né? A gente pretende estudar o que influenciou vocês, que é justamente, né, a geração 65, o movimento de mimeógrafos, enfim, e o movimento e a contribuição para a contemporaneidade. Eu acho que hoje a gente sai às ruas de Recife e a gente vê uma gama de poetas vendendo, né, seus livros, vendendo sua obra, divulgando sua obra, além desses conhecidos citados, mas tantos anônimos aí, né? E eu acho que isso existe devido à contribuição que vocês deram naquela época, né? Eu acho que hoje ainda tem essa questão ideológica, ainda tem essa forma de mostrar a sua obra, essa forma de sobrevivência como o Wilson colocou, né, que naquela época teve, enfim. Então, era mais ou menos isso, assim, para citar, né? E dizer que a gente vai aperrear vocês depois, né? A verdade, a ideia é a gente estudar esses escritores e aí lançar o terceiro espetáculo da gente, que é a trilogia da poética marginal, que é Luna, Espinhara e França, né? A família, as famílias estão de acordo, tal. Cida, né? Também já andamos aperreando ela e estamos aí. Então é isso. Mas era muito novo e meu primeiro livro foi em 82. Mas assim, o segundo momento em que foi quando a gente começou a trabalhar ali na Rua do Hospício, né, se encontrar com o Alberto no final da tarde, e eu, Eric Espinhara, o Jorge Lopes, Fred Caminha, né, e a gente começou a fazer um outro trabalho pensando na questão do coletivo. Foi quando surgiu a ideia do Balaio de Gato, né, que a ideia era de Jorge, mas tinha a questão das articulações. O pessoal não era muito orgânico. E eu tinha contato, que eu fui militante político, né? Que hoje eu até quero esquecer essa porra, que é uma merda. Mas assim, tinha também os contatos com os sindicatos. E alguns sindicatos até hoje apoiam a gente. Então, foi quando eu levei os meninos para ter contato com os sindicatos, né? Bancários, Sintel e por aí vai, vários sindicatos, para a gente conseguir bancar as publicações. Não foi isso, Jorge Lopes? É isso aí. Massa. Eu queria fazer a pergunta. Uma pergunta de provocação, viu? Acho que é a primeira mesa sobre esse movimento nessa cidade. É a primeira vez que isso é discutido assim. Como é que é vocês se encontrarem 27 anos depois, quase todos com cara de senhores e de senhoras? Não, mas eu não estou na mesa. Não, peraí. Deixa eu fazer um ponto. Eu não estou na mesa e, de uma certa forma, eu termino intercambiando com cada um esse tempo todo. Eu nunca parei de intercambiar com cada um de vocês. Então, vocês aí na mesa, como é que é com essas caras de senhores 27 anos depois? Não me ponham na berlinda, eu não sou careta. Também depois de 2 pastas, né, Cida? Eu não sei, né? Eu me sinto com a mesma cabeça, né? E dentro do meu trabalho e fora dele, eu continuo agindo da mesma forma, né? Em Recife e em Rondônia, né? Em Porto Velho e Recife eu acho da mesma forma, né? A juventude, como eu disse, está aí, né? Os jovens, os nossos alunos, né? O pessoal que está surgindo, né? E que a gente tem que incentivar e apoiar, né? A academia tem que ser aberta, né, essas manifestações, né? Não pode ser aquela coisa apenas
da ciência, né, ou da pesquisa. Uma universidade só é universidade se ela tiver essa impulsão, né, do movimento cultural dentro dela. Então, eu me sinto da mesma forma, né, tão rebelde quanto, né, sou rebelde na universidade, continuo sendo, né, tenho publicado meus livros, né, continuo publicando, né, estou agora trabalhando no último livro, né, que é A Palavra Falta, mas tem vários textos de crítica, né, aí que também estou publicando. Então, essa coisa, ela continua, né, eu não me sinto de forma nenhuma, né, nem velho, nem novo, nem mais novo, nem mais velho. Minha cabeça é a mesma, né, a rebeldia é a mesma, né, e também quando brigo sou o mesmo, né, sou brigão mesmo. Bom, eu lembro que a Cida veio lançar um livro dela aqui, na Cultura, né? Aí As Filhas de Lilith, né? Veio lançar aqui na Cultura e eu achei o máximo. Eu estive presente, eu digo, aí, Cida, nós estamos ocupando realmente quase 30 anos depois, quase 30 anos depois, estamos realmente ocupando os espaços, porque a Cultura é a maior livraria, né? Do Norte e Nordeste. Portugal Telecom, que o filho de Lilith também foi bater lá. Como é? Fala aí. Eu, na época, sem que ninguém soubesse, eu também fazia parte, né, e me senti, assim, realmente agraciado, porque estava na comissão do Prêmio Portugal Telecom, que estava com indicação do livro de Cida. Né, e eu fiquei achando realmente engraçado, porque após tantos anos, né, ela estava dentro de um prêmio, né, indicada para o Portugal Telecom, né, e eu estava fazendo parte das etapas, né, de julgamento do Portugal Telecom. Isso era interessantíssimo, né? Mais uma vez, assim, comprovado está aqui Marcos Prado, né, que estava realmente enganado. Se nós estamos 27 anos depois discutindo ainda esse movimento, né, significa que, como ele deixou uma coisa, né, o movimento, é isso aí a resposta que eu acho que deveria ser dada quando as pessoas disserem que é um movimento perdido, sabe? Você acha que um movimento perdido leva 27 anos? Será? Né? É uma coisa a ser... Com livro publicado, com tudo. Com livros publicados, com pessoas hoje em dia lançando livros, reconhecidas, né? Cida hoje em dia continua no mesmo trabalho, Eduardo, eu menos, mas continuo também. Quer dizer, Jorge continua vendendo o livro dele, vivendo do livro. O Wilson também continua fazendo poesia, fazendo outros trabalhos. Quer dizer que 27 anos depois, esse movimento é um movimento perdido. Será, né, gente? Essa questão da rebeldia, dessa juventude, eu estou vendo aqui que continua na gente. Mas uma coisa que eu sempre gostei, já me divido em tudo que foi canto do mundo. Mas onde eu gostava mais era na praia, vendei bala de gato na praia. Não tinha coisa melhor, porque a praia, vender bala de gato. Era legal demais. É isso que eu queria dizer. É um gato praieiro. Cida, eu acho que eu estou até hoje mais inquieto do que naquela época, entendeu? Porque eu fui acompanhando também as novas linguagens que começaram a surgir, né? Porque a gente era um mimeógrafo, né? Exatamente. E aí com essa história do computador, eu também comecei a trabalhar com texto na internet, com as micronarrativas, que Fátima já fazia muito bem naquela época. Os micronarrativas, os poemas de Fátima eram verdadeiros, né, mini contos, assim, que você viu, cacete, né, já dizia tudo ali, aquele tipo de coisa lá. Então a síntese poética que os poetas do movimento escritor independente faziam isso muito bem. Como o Hector diz, né, que não podia demorar muito tempo dizendo poema na mesa. Exatamente. Então hoje as novas gerações que retomam isso através da internet, já era um exercício que eles já vinham praticando, né? E a publicação hoje que eu faço diária na internet, o livro que eu também fiz a minha própria editora, porque é difícil de conseguir uma editora para publicar meu livro, eu tenho a minha própria editora. Hoje eu me publico, né? Hoje eu me publico, hoje eu vendo também meu livro da mesma forma, não de baimbá, mas com outros contatos mais interessantes, também, essa coisa. Entrei na linguagem do audiovisual também
romance, da prosa, enfim, do teatro. E acho que tô aí, tô na luta. E se eu não tiver uma pirueta daqui para frente, eu vou dar mais tempo ainda. Não vai dar nem uma biloura, não. O que eu sempre gostei, quando eu saio assim para vender e tal, eu chego num bar, em algum lugar, aí eu ofereço a uma pessoa, a pessoa diz, não quero não. Isso me dá uma raiva. E essa raiva que me dá é que me dá aquela vontade de ir mais, sabe? Eu chego assim num lugar, eu estou oferecendo meu trabalho, rapaz, desculpa, eu não sei ler não. Eu sempre ouvi gracinha na rua, né? Vendendo. São todos fatos que aconteceram comigo, mas eu também nunca engoli sozinho não. Quando o cara dizia uma gracinha, eu dizia duas. Uma vez um balé de gato, fiz uma homenagem ao Chico Sainz, tem aquela letra da música dele, que fala Cariguinho do Coque, Lampião e tal, que é contra a polícia, né? Eu cheguei no bar, fui vender o balé de gato, tinha uns 4 caras na mesa, eu abri assim, o cara olhou assim, ih, velho, não dou valor a quem dá valor a bandido, não. Pegou e mostrou, olha o que eu tenho aqui pra você. Pra mim, mostrou assim, olha o revólver que o cara mostrou. Né? Isso o Antônio Carrilho colocou no filme, Poeta Urbano. E esse filme foi em primeiro lugar no festival Curta PR. E eu já falei antes, né, que Carrilho fez um filme fantástico sobre o movimento dos poetas alternativos. É um trabalho fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de ver depois, acessar a internet e tal, Poeta Urbano. Eu acho que a gente podia fazer, para concluir, uma rodada de poesias de cada um de vocês e de outros que vocês queiram também, de outros colegas que não estão aqui também. Posso fazer uma pergunta antes? Pode sim. Breve? Posso fazer sentado? Sim. Queria fazer 2 perguntas. A primeira é... Tem uma música de Sérgio Sampaio, Cada Lugar em Sua Coisa, que ele diz: um livro de poesia na gaveta não vale nada. O lugar de poesia é na calçada. E esses encontros que vocês tinham, essa reunião, essa coisa da arte coletiva, ela se deu ideologicamente de vocês se reunirem com essa pretensão de divulgar a arte por aí, ou foi pela catarse, assim, por gostar e recitar no meio da rua e acabaram se encontrando e depois virou uma coisa ideológica, digamos assim? E a outra pergunta é qual era a relação de vocês com os leitores? Quem era que lia, como é que tinha esse feedback, como é que tinha um retorno das coisas, ou vocês só vendiam ou coisas do tipo? Não, eu acho que nem com isso a gente nos preocupava, com essa questão do feedback, não. A gente não tinha essa preocupação, não. A gente chegava para ler e para recitar, e se as pessoas, como a gente falou aqui no filme, né, o público era variado, né, tinha o público que xingava, que jogava água na cabeça da gente, né, não tinha essa coisa dessa preocupação com feedback, não. Né. Agora, é claro que a gente foi para a rua de uma forma, de certa forma, organizada, né, porque nós ocupávamos espaços, né, estratégicos. Né, porque se você faz um recital na rua 7 de setembro, em frente ali para o 7, é uma coisa. Mas nós não fazíamos recital em frente ali para o 7. Nós fazíamos recital em frente às lojas americanas. Quer dizer, isso era simbólico, isso tinha, né, um intento. Né? E, claro, nós fazíamos recitais na frente ali para o 7, quando tínhamos os lançamentos, etc, etc. Mas no sábado, nossos recitais eram feitos todos ali na frente da loja americana. E alguns eram feitos na Praça da Roda, onde era a Praça do Sebo, né? Que eu estive lá e que realmente está completamente mudado, né? Não é mais o que a gente vivenciou. Então não tinha muito essa preocupação, né, com essa questão do feedback. A gente tinha um público que era estudante, era um transeunte que estava ali passando na rua, né? Que era ouvinte, né? A única coisa que a gente não queria era ficar poeta recitando poesia para poeta. Quer dizer, porque me parece que era o que ocorria na época, né, nos salões. Né? Eram os poetas recitando poesia para os próprios poetas ouvirem, os artistas ouvirem. A gente queria que essa poesia pudesse ter um alcance maior que não os próprios poetas. Só não quero induzir. Quanto ao
Quanto à questão de se a gente resolveu se reunir e tal, a gente já falou, não sei se você chegou depois, né? Chegou depois, né? Porque a gente foi se encontrando por acaso. Né? Nós fomos nos conhecendo por acaso e aí acabamos formando o grupo. Entendeu? A gente estava sempre se reunindo em determinados lugares, né? A gente combinava, logicamente, mas a gente estava sempre se encontrando. Agora, o encontro em si foi totalmente por acaso, até porque a gente não tinha e-mail, internet, nem todas as facilidades que a gente tem hoje, né? Celular, coisa nenhuma, entendeu? Então a gente estava sempre se encontrando por acaso. Poema, né? Como é? Sil quer falar. Ser bem breve, Sil, que a gente está com um tempo bem curtinho para encerrar aqui com os poemas. É só dar os parabéns a vocês, lembrando uma coisa muito interessante. Baseado no depoimento de vocês, vocês vieram aproveitando a porta aberta da ditadura. Agora, eu devo também imaginar quem sentiu a porta fechada à cara. Do Movimento Popular de Cultura, da UNE, do qual eu participei, na Faculdade Nacional de Filosofia, no Calabouço e por aí afora. Claro que vim embora para aqui, me refugiei em Pernambuco, porque eu morava nesse tempo no Rio, mas aqui não fiquei parado e organizei a agenda poética do Recife, 10 poetas, 10 desenhistas, Alberto Vigamelo, Jaci Bezerra, Marco Polo e todas essas coisas. Eu só tenho a ficar alegre que a poesia não morre de jeito nenhum. Isso aí. Obrigada. E aí, vamos encerrar com a poesia? Eu vou ler os micropoemas que o Wilson Freire falou aqui, né? Que eu escrevi logo no início da minha trajetória. Então, eu escrevi esse livro aqui, né? Dedicação Dia de Festa, e eram micropoemas, né? Os seres esse aqui se chama Sul América. Os seres de outros planetas estão crentes que não existimos. Porra. Normalmente eu não sei, né? Não sei realmente os meus textos de cor e não gosto realmente de decorar os textos. Geografia do mal. Então, Geografia do mal. não lembro. Eu tenho. Mas eu tenho aqui. Josi, vê o livro amarelo aí tem um poema que eu acho que é um dos mais extraordinários que eu li na minha vida, né? Não é por conta de ser do Chico Espinhara, né? Mas acho realmente como poema um dos mais extraordinários, né? O do Chico, um poema que chama-se Black Sabbath, em que ele faz uma apologia. Quero as manhãs incendiadas, o resto do dia, diabo aceso, as cabeças das mães degoladas e o monge da paz no poço preso. Que despenquem das varandas flores de bálsamo perfumadas e me venham ungidas de lavanda as faces das crianças maceradas. Que o golpe destro do punhal esfrie o sabor da língua. As vísceras deixemos ao chacal ou morram mesmo a míngua. Que o ódio atropele o amor e não se dê a paz morada. O mundo seja um barril de dor a rolar incessantemente pela escada. É do Chico Espinara, essa é uma das coisas mais bem construídas que eu li. Eu não gosto de ler Geografia do Mal, né? Então, esse livro que foi o último que publiquei, né? Eu gosto muito do texto, chama-se O Lado Aberto. O lado aberto te esconde em tua parte palavra, neste lado quase ponte, que se estende para o nada, que quase um mundo some do outro lado da fala, para espelhar o invisível de outro espelho muralha. Em teu silêncio livre o lado aberto se espalha, em lado de mil ladrilhos de sítios de mudas caras, de seu espaço infinito, em desenho que se cala, o lado aberto te esconde, em lado que nunca fala. É este, né? Eu gosto muito desse texto.
Eu não sei realmente Geografia do Mal, eu não gosto de lê-lo, né? Nem de recitá-lo. Eu vou passar para o Jorge. Eu quero agradecer a Cida Pedrosa pelo convite, ao SESC e à Livraria Cultura. E, já que falaram tanto de Espinhara, eu, antes de recitar um poema meu, e outra coisa, antes eu queria dizer, eu gosto de vender minhas poesias, preciso vender e vou continuar vendendo. Não estou aqui para brincadeira. Vou recitar um poema de Espinhara, porque o Espinhara está, como a gente está homenageando ele, é o circo. Este é meu esquema, me fazer de mico. Se não for no poema, de certo é no circo. Norma esta pequena e nela me arrisco. Quando faço o poema, faço também o circo. Não sei se vou ou se fico. O amor me condena, mas é no poema que eu armo o meu circo. É Espinhara. Vou recitar o finalzinho rapidinho. Um se chama Paul, que é uma homenagem a Edgar Allan Poe. Os dias não têm fim. Procuro a cura. E um poema chamado Contos de Foda, que eu fiz para meus filhos. De madrugada, quando as crianças estão dormindo, o soldadinho de chumbo abandona o seu posto e vai trepar com a bailarina da caixinha de música. Quase nasci um copo agora. Então, vou ler aqui um poema desse livrinho aqui, publicado nos anos 80, 81, exatamente. Um espaço de ausência, e chama Assembleia Geral do HOMEM. Uma sigla que forma homem. Língua. São as partes do corpo falando, né? Língua. A língua fala. Que sabe você do amargo, azedo, doce e do sal? A cabeça. E das dores e do sol, que sabe você? Pés. Que sabe você dos calos, das estradas? Mãos. E do ofício de dar e pedir, afagar e apedrejar? O ânus. E de passar pelo que passo? Risos. Ouvido. Silêncio. Coração. E do ter tudo que sentir? Olhos. E do ter tudo que chorar? Pênis. E do não poder ter desgosto só para te dar prazer? Quem me diz você? Rosto. E do cinismo e do fingir? Que sabe você? Estômago. Que sabe você da fome? Boca. Por acaso tens algo a me dizer? Eu quero a defesa. Razão. Não me tens. Eu vou correr. Pernas. Cansamos de te carregar nas costas. Eu vou me matar. Alma. Só saio daqui limpa. No dia de benetização, dia de festa. O nome do poema é Dia de Festa. Precisamos lavar o sujo das tristezas. Hoje, o torturador janta conosco. Puta merda. Eu quero prestar uma homenagem ao meu colega ali, Sérgio Lima Silva, que está ali detrás, que ele ele fez um poema para o meu livro, né? E eu acho muito lindo esse poema. Porco sabor de corpo oco. Esperar que a aurora me levante é o mesmo que esperar que a noite me deite. Vai sempre dar neste gosto porco de crepúsculo. Depois, poesia está aqui para isso mesmo. Desabotoar os caminhos, para que a solidão não tropece e fique amontoada, num canto do peito pesando. Além do mais, solidão por solidão, basta de não ter o teu sangue no meu coração. Sérgio, fica em pé aí, Sérgio. Sérgio Lima. Saiu, mas ele estava aqui. Estava aqui, ele está. Posso mandar uma poesia em homenagem a Chico Espinhara? Marcão.
Eu pensei numa poesia do Augusto dos Anjos, que fala sobre a eterna mágoa, e começa assim: o homem, por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste para todos os séculos existe, e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crer em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais resiste, mais se aumenta, se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre. Mas o que não sabe ainda é que essa mágoa transpõe o seu corpo inerme. E quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que acompanha ainda. A tristeza da desgraça, o tamanho da desgraça é superior às suas forças. O tamanho da desgraça é superior às suas forças. Augusto dos Anjos e Sofócles que falaria por ele. É isso, obrigada ao SESC, obrigada à Curadoria de Cida Pedrosa e Senhor Ramos, Rita Marise e José Manuel Sobrinho. Boa noite, a gente tem uma mesa agora, né? Tu vem falar, Rita, dessa mesa agora? Boa noite, gente, obrigada.